pessoal, tudo bem? É um prazer estar com você mais uma vez para mais uma aula de matemática, tá bom? Espero que você esteja bem com a sua família. Desde já desejo as bênçãos de Deus sobre a tua vida e sobre todos os teus familiares, ok? Tudo bem, pessoal? Nossa aula de hoje será sobre o conjunto dos números inteiros. Você já ouviu falar sobre conjunto dos números inteiros? Não? Muito bem, então hoje nós iremos conhecer um pouco mais a respeito desse assunto que é tão importante, é tão cobrado nos conteúdos que nós ainda veremos neste ano letivo, tá bom? Então se prepare aí que agora nós iremos entrar para aulas a respeito de conjunto dos números inteiros, tudo bem? Vamos lá, vamos para a nossa aula. O conjunto dos números inteiros. O conjunto formado pelos inteiros positivos, pelos inteiros negativos e pelo zero é chamado conjunto dos números inteiros e é representado pela letra Z. Tá? Então, essa letra Z maiúscula ela representa o conjunto dos números inteiros. Assim como a letra N representa o conjunto dos naturais, o Z ele representa o conjunto dos inteiros, tá bom? E aí nós temos aqui um exemplo de uma representação, né? De um conjunto de inteiros. Nós temos aqui Z é igual, ou seja, o conjunto dos inteiros é igual a isso aqui, ó. Reticência, aí nós temos aqui algo que não vemos lá no conjunto dos naturais, que são números com sinais negativos, né? Nós temos aqui uma reticência, porque antes do menos 5 existem infinitos números negativos, e aí nós teremos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o zero. À direita do zero nós teremos mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, e esse conjunto continua também no infinito, já que os números inteiros positivos também são infinitos, como a gente aprendeu lá na aula sobre o conjunto dos números naturais, tá bom? Aí, no conjunto dos inteiros, tem uma observação importante a respeito do zero. Como a gente pode ver, à esquerda do zero, nós temos os números negativos, e à direita do zero nós temos os números positivos, e o zero não aparece com sinal. Por que o zero não tem sinal? Porque o zero ele é considerado no conjunto dos números inteiros como elemento nulo. Por isso ele não pertence aos negativos e nem aos positivos. Tá? Ele não tem sinal. Não existe, por exemplo, a expressão como resultado de uma operação menos zero ou mais zero. Não, existe apenas o resultado zero. Ok? Tudo bem, esse conjunto a gente pode representá-lo de várias formas, mas em especial em uma reta numérica. Olha só, numa reta numérica nós temos o seguinte, que uma reta ela é constituída de infinitos pontos. E para a gente traçar uma reta numérica não é difícil. Basta demarcarmos dois pontos em uma superfície plana, pode ser no chamex, com o auxílio de uma régua. Marcamos dois pontos e aí nela traçamos uma linha, ligando os dois pontos. É uma reta. Há uma definição de que por dois pontos distintos em um plano, apenas uma reta passa por esses dois pontos. Tá? Então, se você marcar dois pontos numa superfície plana, em um plano, e traçar uma reta ligando os dois pontos, aí você pode afirmar que por esses dois pontos passam uma única reta. Como, por exemplo, nós temos aqui o ponto A e o ponto P, e a gente pode dizer que por esses dois pontos passam apenas uma única reta, tá bom? É claro que entre esses dois pontos existem infinitos outros pontos, tá? Que fazem parte desta reta, mas por esses dois, apenas essa reta passa por eles. Agora um detalhe. Aqui nós temos aqui o ponto zero, o número zero, tendo como uma origem, ou seja, a linha divisória entre os positivos e os negativos, tá bom? Então, nós vemos aqui à direita do zero os inteiros positivos. E à esquerda do zero nós temos os inteiros negativos, tá bom? Então,
é importante que a gente saiba diferenciar isso. Essa reta ela é infinita para cá, para a esquerda, assim como ela é infinita para cá, para a direita. Ela é infinita em ambos os sentidos. Como eu disse ainda há pouco, uma reta ela possui infinitos pontos. Mais um detalhe importante, uma informação importante sobre esse assunto é a respeito desses pontos, o ponto A e o ponto P, que estão destacados nesta reta. É que o A ele representa a imagem deste ponto, enquanto que o número mais 2 representa a abscissa desse número, tá bom? Aliás, desse ponto, ok? Da mesma maneira, o ponto P ele representa a imagem desse ponto. E o número menos 4, ele representa a abscissa desse ponto. Essas informações, elas são muito importantes para nós, porque logo estaremos usando a representação do plano cartesiano. Então é importante que saibamos o que é uma imagem, o que é uma abscissa, o que é uma ordenada, tá bom? Essas informações irão nos ajudar a localizar o ponto no plano cartesiano, se soubermos a imagem, se soubermos o que é a abscissa e também a ordenada. Depois nós estaremos estudando mais sobre essa questão de abscissa e de ordenada, e tenho certeza que quando chegarmos à parte do plano cartesiano você estará bem informado. Mais uma informação a respeito dos números inteiros. Como a gente pode perceber aqui, ó, nesse conjunto representado pela letra Z, que é o conjunto dos inteiros, a gente percebe que dentro desse conjunto estão quem? Estão os naturais. Então, o conjunto dos números naturais, ele representa um subconjunto dos números inteiros, tá bom? Aí a gente percebe assim que o conjunto dos naturais, ele é menor do que o conjunto dos inteiros, tá? Por quê? Porque tem algumas operações que nos naturais não podem ser realizadas. Já no conjunto dos inteiros nós podemos realizar determinadas operações. Tá ok? Então, essa nossa aula de hoje, vamos fazer apenas um resumo. Hoje nós aprendemos aqui que no conjunto dos inteiros, é um conjunto de infinitos elementos, não é? Que ele é representado pela letra Z, assim como o N representa o conjunto dos naturais. Nós aprendemos que o conjunto dos naturais é um subconjunto dos inteiros. E também nós vimos a representação desse conjunto, desses inteiros, na reta numérica. E aí a gente pode perceber o seguinte, que na reta numérica, cada vez que um número se distancia para a direita na reta numérica, ele aumenta de valor. E assim, como ele se aproxima para a esquerda, se distancia para a esquerda na reta numérica, ele vai diminuindo o seu valor. Por exemplo, aqui à direita do zero nós temos o mais 1. O mais 2 já é maior do que o mais 1. O mais 3 já é maior do que o mais 2. E o mais 4 maior do que o mais 3. Da mesma forma como o mais 3 é menor do que o mais 4, o mais 2 é menor do que o mais 3, o mais 1 é menor do que o mais 2, o 0 é menor do que o mais 1, o menos 1 é menor do que 0, o menos 2 é menor do que menos 1, o menos 3 é menor do que menos 2 e o menos 4 é menor do que o menos 3. Tá? Então, a ordem crescente é aqui para a direita na reta numérica. Tá bom? Para a esquerda, os valores vão sempre diminuindo. Quando eles vão se aproximando para a direita na reta, eles vão sempre aumentando o valor. Quando eles vão regressando para a esquerda, eles vão diminuindo de valor. Ok, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Se você tiver gostado da aula, pode se inscrever no canal, pode compartilhar com seus amigos, tá bom? E é isso aí. Deus abençoe, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus permitir.